para começar, justamente, então, como a gente comentou mais cedo, a gente teve esse debate ontem, alguns destaques ali do lado mais de economia, de política, outros mesmo só algumas trocas de farpas, né, mesmo? Sim. E quais foram os destaques desse debate? Bem, como se falou, né, assim, às vezes o debate ele é muito mais a forma como o candidato se expõe do que propriamente dito as propostas. Quando começou o debate, você viu o Biden ele, tendo dificuldade para responder, eu tinha a impressão que ia ser aquele famoso 7-1, né, que o Brasil tomou da Alemanha. No decorrer do debate, ele até deu uma melhorada e no final ele voltou a dar uma rateada. Então, eu não acho que foi um 7-1, mas eu poderia dizer que foi um 5-2. O Trump, pelo menos no debate, ele parecia mais energético, parecia estar, né, com as ideias um pouco mais claras. Você pode até questionar se as ideias eram corretas, né? Se você for ver a questão do fact-check, ver o que ele falou, o que procede, o que não procede, ele foi o Trump de sempre, né? Falou bravata, contou lá as mentiras, mas às vezes com convicção. Então, a impressão que ficou não foi uma impressão positiva para o Biden. Tanto que a gente vê hoje nos jornais até um certo clamor de que ele desista da candidatura para poder abrir uma vaga para alguém um pouco mais novo, porque, vamos lembrar, ele vai estar com 85 anos se ele for eleito agora, né? E aí, aquela impressão que você tem de uma pessoa que não consegue concatenar completamente as suas ideias, como é que essa pessoa vai comandar a maior economia do mundo? Então, eu acho que esse foi o principal resultado que a gente viu do debate de ontem. Você via diversas manchetes de pessoas que tendem para o lado democrata, ou até mesmo pessoas republicanas preocupadas se ele pode ser capaz de tomar decisões extremamente importantes para a economia norte-americana. Então, de fato, a gente tem que ter uma atenção especial para os próximos dias para saber o que o partido, o que o próprio Biden, né? Porque eu acho que tem partidas muito mais do Biden do que do partido, para a gente ter uma mudança ou não de candidato na urna que vai acontecer lá em novembro. Legal. E eles chegaram a trocar algumas acusações ali em relação à inflação, um pouquinho de mercado de trabalho, um falando que na gestão de um foi melhor, que na do outro foi melhor. Qual é o cenário hoje desses pontos lá nos Estados Unidos e o que a gente pode esperar ali para esse ano, pelo menos? Esse talvez muitos analistas políticos entendem como a principal dificuldade que o Biden tem, né? Os números da economia são bons, a economia está crescendo, o desemprego permanece em um patamar historicamente baixo, a inflação, ainda que não tenha voltado para a meta do Fed, ele já caiu bastante das máximas, né? Se você for pensar há 15 meses atrás, 18 meses atrás, a inflação estava ali rodando perto dos 7, 8, 9%. Hoje ela está mais próxima dos 3, 2,5%. Então, esse é o grande mistério que as pessoas falam. Como com uma economia tão boa, o Biden não consegue fazer isso virar voto, né? Quando você vai ver as pesquisas de intenção de voto, o Trump estava ligeiramente na frente e com o debate de ontem ele ficou ainda mais na frente. Então, parece que é aquela realidade, às vezes, de mídia social. O que é na mídia social é falado e muitas vezes a pessoa aceita isso como realidade e imagina que a economia realmente está ruim, né? Então, esse é a grande questão, mas atualmente os números estão bons. A gente até pode falar depois, né? A gente vai falar do PCE, ele veio em linha com as estimativas, talvez não tenha vindo ainda no ritmo que o Fed gostaria, mas pelo menos vai mostrando que a inflação não vai voltar para aqueles 4, 5% que a gente viu até pouco tempo atrás. Então, de novo, acho que foi muita bravata do lado do Trump, dificuldade do Biden, às vezes, de mostrar as qualidades que ele teve ele teve alguns problemas também, na questão fiscal ainda é importante nos Estados Unidos, mas essa eu acho que foi o principal ponto assim, de dificuldade do Biden, não conseguir demonstrar isso com clareza para aquelas pessoas que ainda estão indecisas, né? Então, isso realmente é um grande mistério para a gente ver para os próximos meses. Certo, e você chegou a comentar sobre essa possibilidade de o Biden não ser o candidato democrata ali nos Estados Unidos. Como o mercado enxerga isso? Isso realmente pode acontecer? Tem algum nome ali que poderia substituir com o mesmo poder, ali, com a mesma força? Então, essa é um fator que pode gerar um pouco mais de volatilidade, inclusive para os mercados, porque se você mudar agora, quem é que vai entrar? Quais vão ser as ideias desse novo candidato? Vai ser um candidato viável? Até a gente tem que pensar, né? Eles têm pouco tempo, tem até meados de agosto para resolver essa questão.
e aí a eleição acontece já em novembro. Será que essa pessoa que vai ser escolhida, já falaram do Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia, alguns comentaram, inclusive, que se você votasse no Biden hoje, é como se você estivesse votando para Kamala Harris, porque talvez com a idade avançada ele não tenha condição de terminar o mandato, mas não são pessoas que detêm uma popularidade tão relevante assim para você colocar hoje na discussão. Mas eu acho que esse é o principal ponto, né? Quem será esse candidato e como vão ser as políticas. Isso pode gerar um pouco mais de volatilidade para os mercados, sim. Mas, de novo, eu acho que parte muito mais, apesar do clamor de alguns democratas, de algumas pessoas próximas do Biden, acho que tem que partir muito mais dele ou de pessoas próximas dele, sei lá, família, falando assim, olha, veja bem, vamos aproveitar o resto da vida aí mais tranquilo. Porque, querendo ou não, gente, o cargo de presidente dos Estados Unidos é um cargo extremamente, né, totalmente estressante. E isso é para uma pessoa de 40, de 50, de 60, mas ela tem talvez as condições mais de saúde de aguentar isso com uma certa tranquilidade. Uma pessoa de 80 anos, eu já não sei se tem uma condição tão plena assim de lidar com esses problemas. Mas tudo que a gente lê, assim, parece que o Biden, ele vai ser difícil ele querer largar o osso. Ele falou, inclusive quando ele saiu do debate, que ele achou que ele foi bem no debate. Assim, de novo, eu não acho que tenha sido um completo desastre, mas também eu tenho que apontar que ele teve dificuldade para responder algumas coisas. Então, vamos ter que ver. Mas os nomes que foram ventilados até agora não me parecem serem nomes capazes de vencer o Trump na eleição em novembro. São nomes ainda não muito populares. Né? Então, não, são até pessoas que têm, assim, sei lá, a grande parte da população até conhece, não é que não seja popular, mas talvez não seja a escolha de voto dessas pessoas. Então, vamos ver, o Gavin Newsom ele é tido como um cara um pouco mais radical em algumas questões sociais, a Kamala Harris não conseguiu engatar uma popularidade que o pessoal pensou lá atrás, quando ela foi escolhida para ser vice-presidente. Enfim, realmente pode gerar uma volatilidade. Normalmente, né, nos meses antecedentes à eleição, você tem uma volatilidade um pouco maior. Porque aí você tem os debates, você tem essa apresentação de propostas, aí uma proposta que não foi tão bem recebida pelo mercado. No dia seguinte a gente vê a reação. Mas assim, no geral, quando a gente fala de economia americana, de bolsa nos Estados Unidos, independe muito se o candidato quem ganhar vai ser o republicano ou o democrata. No longo prazo, você tem visto a bolsa em alta, tanto com o mandato republicano, tanto quanto o mandato democrata. Eu sei que é interessante a gente comentar, eu assisti o debate ontem, né? A gente gosta de ver e entender para tentar monitorar os próximos passos, mas quando você tem um horizonte de longo prazo, isso meio que indifere na economia americana. Isso não quer dizer que algumas propostas atuais, tanto do Biden quanto do Trump, podem também ser um pouco mais problemáticas no próximo ano. Acho que um exemplo claro é aquela questão de corte de juros. Né? Vai ser mantido o corte de juros? O Trump falou que vai manter, mas isso pode gerar mais inflação. O Biden falou que ele quer aumentar a taxação de grandes fortunas, das pessoas mais ricas dos Estados Unidos. Então, tem ainda assim algumas propostas que podem gerar um impacto, inclusive na inflação, e isso também impactar o trabalho do Fed mais para frente. Legal. E aí a gente viu até o Trump comentando essa questão assim de taxação e afins. Ele comentou sobre uma eventual taxa ali de 10% para produtos importados. Isso seria importante para a economia norte-americana? Isso teria afetaria de alguma forma o Brasil? Tem alguma projeção para isso? Até agora, das falas que eu vi do Trump, ele não deixou claro no Brasil, mas a gente nunca pode descartar. Normalmente, quando o Trump ele fala de tarifa, ele fala diretamente para a China, diretamente para a zona do euro, mas assim, você não pode descartar que ele possa tomar alguma medida em relação à economia brasileira. Então, esse é um sinal de alerta, e esse é um grande problema, né? Assim, você tarifar um produto significa que ele vai ficar mais caro para o consumidor americano. Então, esse é um dos grandes temores, né, de alguns economistas nos Estados Unidos, de que essas medidas podem dificultar o trabalho do Fed no combate à inflação. Então, você teve até esses dias agora 16 economistas que ganharam o Prêmio Nobel de Economia, meio que falando, olha, galera, na nossa visão, o Biden tem propostas melhores porque as propostas, até agora ventiladas pelo Trump, ele tende a dificultar a vida do Fed porque vai gerar mais inflação. Então, mas assim, até o momento eu não lembro de ter visto nada direto em relação ao Brasil, nesse caso de tarifa.
Legal, perfeito. E aí você falou um pouquinho ali sobre o cenário que o o Trump estava na frente e esse debate deve colocar ele mais à frente. É esse o cenário, então, por enquanto? O que a gente tem de votação ali, Quando você projeção? vê a pesquisa em real time, né, você vê o gráfico lá, pesquisa de intenção de voto, as probabilidades, né, do Trump e do Biden. Aí quando chegou ontem, depois da reunião, você viu um gap aumentando, assim, o Trump disparando e o Biden despencando. Então, hoje o cenário do mercado parece favorecer o Trump. É assim, eu sempre tenho um pouco de dúvida, porque, querendo ou não, assim, a gente está próximo da eleição, mas muitas pessoas, às vezes, vão se preocupar com a eleição, provavelmente dito, sei lá, próximo da data. Então, se você for pegar historicamente, lá na década de 80, de 90, você teve alguns casos que um candidato ele estava muito na frente, lá, um ano antes da eleição, mas quando chegou na eleição ele perdeu. Sim. Então, assim, pode ser, mas aí a gente não pode ficar contando muito com isso, né? Que se você chegar mais perto da eleição, você tem essa ligada de atenção dessas pessoas que não ficam vendo o debate, para poder, talvez, votar em um candidato ou outro. Mas, dado hoje as probabilidades de mercado, apontam que o Trump pode voltar a ser o presidente dos Estados Unidos.